Boa noite a todos. Que Jesus continue nos abençoando. A gente sempre fala, será que Jesus abençoa? Lógico que abençoa. Ele está conosco todos os dias, conforme prometeu. Estaria todos os dias até a consumação dos séculos. E nós precisamos ter essa certeza, porque a sociedade, o mundo hoje está passando por um momento muito difícil. Mesmo porque nós estamos passando já para entrar na fase de regeneração. Temos que sair da fase de purgação aqui nesse planeta para passar por regeneração. E agora, parece que é uma última chance dos espíritos que vêm para cá. E o pior é que eles não estão tendo chance, porque as famílias não querem mais ter muitos filhos, no máximo 2 filhos. Então a gente sabe que estatisticamente, pelo menos no mundo espiritual, eles falam que para cada espírito encarnado na Terra, existem 5 espíritos querendo uma oportunidade de vir aqui. Porque é só aqui que nós conseguimos crescer, evoluir espiritualmente, em contato com a carne. Então, quantas coisas que nós aprendemos no mundo espiritual, e nós, vindo para cá, nós vamos testar isso. É como se fosse uma criança que estudou durante o mês inteiro e depois faz a sua provinha, para ver o que está acontecendo, que ela conseguiu se melhorar e tudo mais. Então é importante que nós tenhamos isso. E tenhamos sempre no nosso coração Jesus. Eu, particularmente, eu tenho procurado falar nos meus bate-papos, que eu não posso falar que eu sou palestrante, no máximo expositor. Eu prefiro ficar sempre na parte do Evangelho. Porque o Chico Xavier, quando o pessoal visitava ele lá em Uberaba, ele falava que admirava o trabalho feito pelos centros espíritas do Brasil e até do mundo, porque tem muitos centros espíritas lá fora. E que admirava o trabalho feito no sentido de aplacar as dores, o sofrimento dessas pessoas, a fome inclusive, fazendo cestas básicas, brechó, roupas e tudo mais. Mas ele falou que a gente nunca pode deixar de levar o pão espiritual, porque nós precisamos do carinho espiritual, do pão mesmo, aquilo que vem dentro de nós. Porque a gente fica muito preso com esse nosso mundo consumista, principalmente no mundo ocidental, nós estamos preocupados com o ter e não com o ser. E, na verdade, é um fato cultural. As pessoas falam, poxa, mas lá na sociedade, lá, eu sou visto pelo que eu tenho. Agora, vamos nos desapegar um pouco disso, porque nós precisamos pensar que essa vida aqui é tão fugaz, é tão rápida, e a gente fala, puxa vida, já estou vivendo. Eu estou com 68 anos. Caramba, será que eu aproveitei todo o meu tempo? Então é muita coisa, é muita coisa. Então hoje eu escolhi como tema, como nome da exposição, reencarnação versus ressurreição. Agora, antes de eu entrar especificamente nesse estudo, a reencarnação praticamente é um dogma. O dogma é aquilo que uma doutrina professa como uma realidade insubstituível e sem inquestionável. Então é um dogma. Então a reencarnação no movimento espírita é uma coisa inquestionável. Então eu só vou pegar uma lição de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, para dizer, para vocês lembrarem o que é a reencarnação do ponto de vista espírita e o que nós entendemos por reencarnação. Eu vou ler a mensagem e depois nós vamos começar a analisar a ressurreição, que também é um nome, não tem nenhum estudo aqui de morfologia da palavra, semântica, nada. Um nome para citar uma lição também do Emmanuel. Mas antes dessa lição, eu fazendo a pesquisa, eu peguei no livro Fonte Viva, do Emmanuel, introdução. Ninguém quase lê a introdução, né? E nas introduções dos livros, nos prefácios, a gente vê cada coisa maravilhosa, cada preciosidade. Então ele diz o seguinte: na introdução do Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Quer dizer, a comunicação de espírito não é nada de sobrenatural, é uma coisa normal. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. No item 8 das páginas de conclusão da mesma obra,
o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Jesus veio aqui vinda pelo Pai, pelo Deus. Porque, tendo enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles esquecem, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Quer dizer, nós estamos perdendo um pouco esse bonde da história, que é a parte de Jesus. Nós estamos esquecendo, porque nós estamos ficando tão preocupados com a nossa vaidade, com a nossa cobiça, com o nosso egoísmo, que são as maiores chagas do nosso pouco desenvolvimento aqui na face da terra. A introdução é grande, mas eu peguei só dois itens. Com todo respeito, pois, porque a gente sabe que a filosofia, a religião, o espiritismo tem três vertentes: filosofia, ciência e religião. Ele fala assim: com todo o nosso respeito pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da sabedoria sobre a terra. Quer dizer, então, é através de Jesus. Essa é a religião do amor. Não tem... porque nós ficamos separando. E, na verdade, a separação, Jesus veio aqui para ensinar o amor. Ele não criou religião nenhuma. Os seres humanos que foram criando várias denominações, e, na verdade, as denominações, simplesmente, elas separam as pessoas. Nós precisamos, o amor, ele é um fator, como se fosse um solvente alquímico. Todo mundo já tem na sua casa até uma latinha de tinta que precisou para fazer uma pintura, e depois acabou, sobrou metade. Ele põe num armário lá. Ele lembra: ó, eu preciso fazer uma pintura. Passou 6 meses. Quando ele abre a tinta, ela está dura. O que ele faz? Ele vai pôr um solvente, que no caso é um thinner. Então ele vai mexendo, a tinta fica molinha, macia. Ele pode até usar uma pistola de pintura para pintar a gradinha que ele está precisando. E o amor é como se fosse esse solvente. Onde há dor, onde há coisas ruins, ele entra, ele apaga tudo. Ele entra como perdão, com tudo. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. E aí ele fala assim: finalmente, estudemos assim as lições do Divino Mestre e aprendamos-las na prática de cada dia. Quer dizer, não adianta você só aprender, você tem que colocar na prática todo dia a dia. Isso nos leva a Tiago, irmão de Jesus, numa parábola dele, uma parábola não, num livro, ele fala o seguinte, Tiago 1,22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, que a gente faz muito disso, né? Fala assim: eu estou no Espiritismo faz 30 anos, sei todas as perguntas, decore salteado, agora o que você está fazendo com isso? Você está colocando em prática aquilo que você aprendeu? Então, vamos ter essa responsabilidade, porque nós, como espíritas, nós não temos assim um salvo-conduto para entrar no reino dos céus. Agora, nós temos muita responsabilidade, porque a quem é muito dado, muito será pedido. Então nós temos que ficar preocupados com isso. Então, como eu falei da reencarnação, e nós vamos passar rapidamente por ela, para que nós lembremos o que é a reencarnação. Vidas sucessivas, lição 110 do livro Caminho, Verdade e Vida. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, João capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça, à luz de seus esclarecimentos. Entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte
ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. A providência divina corrige-nos amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Todavia, determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um acelerado ou um louco, mas, como nem sempre a vítima é pura e sincera, Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades dos seus filhos e reúne-os periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então aqui nós fechamos a parte de reencarnação. Agora a parte de ressurreição, nós vamos trabalhar uma lição número 56 de Fonte Viva. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vocês observaram que aqueles livros do Chico Xavier, Emmanuel, são 4 livros importantes: Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz e Pão Nosso. Esses 4 livros nós precisamos fazer um esforço de ter em casa, para você ler todos os dias, pelo menos uma lição, uma mensagem. Que ali ele tem o Emmanuel, ele tem uma autoridade, porque ele viveu no tempo de Jesus, como Públio Lentulus. Então é importante que nós tenhamos a certeza de que você abrindo um livro do Emmanuel, não vai ter nada que vá falsear a doutrina, ou puxar a sardinha para o seu lado. Não, pelo contrário, ele pega no pé, né? ele pega pesado com a gente, para que a gente possa... É aquele puxão de orelha, aqui um pai amoroso para filho rebelde. Dá um puxão de orelha para você acordar. A própria natureza apresentam preciosas lições nesse particular. Sucede-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Então, observe vocês aqui, ó. Mas os dias são sempre novos. Vocês observam o seguinte: quantas vezes você é convidado para assistir um pôr do sol? A pessoa fala, eu já estou vendo, estou cansado de ver esse pôr do sol. No mesmo lugar que ele levanta da cama, vai lá na janela, estou cansado, mas não é igual. Nada é igual. Você não vai, cada dia que você vai ver um pôr do sol é diferente. E a gente está achando que já viu tudo. A gente vai trabalhar, você não vê nada mais no caminho. Você vai para o seu serviço, não muda nem de itinerário. Pega o carro, vai de bicicleta, vai de a pé, sempre naquele batidão, e não vê nada do lado. De repente, quantas coisas bonitas que tem no seu caminho, um passarinho cantando bonito, uma flor nova que apareceu, mas não, nós estamos presos ali travado naquela coisa parada. Então nós precisamos ter a certeza que tudo é novo. Vai ver na beira de um rio, mas eu já vi isso aqui. Não, para e olhe com outros olhos, os olhos interior. Vamos perceber que coisa maravilhosa que é a vida, né? E aqui eu fiz uma tabelinha, eu multipliquei os anos, né, depois vocês se enquadrem ali, a idade de vocês, por 365. Então, vamos tirar aí uns 10 anos, que a gente já era criança e tal, e não tinha muita consciência da nossa vida. Mas veja bem, uma pessoa com 80 anos, vamos colocar que ela tenha 70, 25.550 oportunidades de ressurreição. Nessa altura dos acontecimentos, a ressurreição vai ser o quê? A hora que você acorda de manhã.
Nós vamos agora dormir, nós não sabemos se vamos acordar. O nosso espírito vai andar pelo plano espiritual, vai andar no mundo errante, mas será que nós vamos acordar? Então, a cada minuto, a cada dia que nós acordarmos, vamos fazer uma oração sincera, agradecendo ao Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, porque agora eu estou ressurgindo, que reencarnar é outra coisa, nós vimos lá, o seu corpo acaba, falência dos órgãos, você vai enterrado, o seu espírito vai para o plano espiritual, fica na erraticidade por um período, depois você volta, no outro ser, numa criança tal. Agora, no caso, você tem essa oportunidade através do seu renascimento, todos os dias. E às vezes o renascimento não está ligado só ao levantar, mas você às vezes renasce quando você se depara com uma mensagem que você recebe na entrada do centro, um parágrafo da mensagem. E nós, muitas vezes, nós pegamos a mensagem e achamos tão profunda, mas fala assim, nossa, essa mensagem aqui precisava ser entregue para aquela minha vizinha. Aquela mensagem é para ela. E a gente esquece que é para nós. A mensagem, quando você recebe, você tem que fazer uma retrospectiva e falar, para onde, o que vai servir para mim? Porque todas as coisas que acontecem conosco, sejam elas boas ou ruins, são necessárias para o nosso crescimento. E cada um tem um tipo de prova que tem que passar aqui. Então nós temos que agradecer a Deus todas as corrigendas que são feitas para nós, né? Então vamos ter certeza disso. Conserva do passado o que for bom, justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito, dos passados, os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Agora, nós vivemos às vezes, tivemos um problema sério no passado, e ficamos guardando aquilo, falando para todo mundo, nossa, a minha vida naquele tempo, aconteceu isso, aquele cara, aquela pessoa puxou o tapete, eu estava trabalhando, hoje ele podia estar com aposentadoria, não sei o quê. Passou, esquece o passado. Agora, e se o passado trouxe algum prazer, mas que aquele prazer poderia se tornar um problema para o seu futuro crescimento, então esquece também. Esquecer totalmente ninguém esquece, porque a nossa mente grava tudo. Tudo que acontece conosco é gravado. E de vez em quando vem essas lembranças. Ela vem através de um perfume, de um barulho, de um som, de uma música, mas nada está perdido lá dentro. Então é importante que quando você lembra de alguma coisa que te fez mal, que você não sinta um mal em você. Que você não sinta rancor para aquela pessoa que você acha que prejudicou. Que lá na frente, talvez, quando você for no plano espiritual, você fala assim, graças a Deus, aquela pessoa me fez isso. Porque, normalmente, as pessoas que nós consideramos inimigos, são aquelas pessoas que nos orientam. Porque o amigo, entre aspas, né, tem aquele amigo que só fica batendo nas tuas costas, paparicando, e você não aprende o que você está fazendo de coisa errada. Então é bom você receber críticas, para que você cresça. As críticas são para a gente crescer. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real. Quer dizer, o que nós fazemos? Nós somos fraternos no nosso dia a dia. O que é a fraternidade? Ela vem o quê? Da palavra frater, que é irmão. Todos nós somos filhos do mesmo pai. E por que nós não vamos fazer isso? Por que nós separamos as pessoas? Separa essa, separa aquela. Para quê? Se somos todos filhos do mesmo pai. O trabalho que a tua negligência atirará sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. A aplicação da fraternidade. O trabalho que a tua negligência atirará sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Aqui, se vocês lembrarem os estudos que nós já fizemos, quando você prepara a tua encarnação, quando nós tivemos esse privilégio de escolher, nós temos lá dentro, no ambiente espiritual, os nossos pais, a nossa mãe, nossos irmãos, todas as pessoas que vão conviver comigo no plano reencarnatório. E tem os guias, os protetores que vão nos ajudar nessa nossa jornada aqui na Terra. Então, nós não podemos passar para eles aquilo que nós nos comprometemos lá no plano espiritual. E a gente fala assim, nossa, mas eu me comprometi com isso. Comprometeu sim. Nós conversamos sobre isso. Agora a gente esquece. E aí a gente reclama. Mas aquilo que a gente está passando
A maior dificuldade que a gente está passando, pode ter certeza, ela vem para o bem nosso sempre. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora em substituição às pesadas algemas do desafeto. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. E a gente não pode achar que esse reajustamento, fala assim, não, eu fiz muita coisa errada na minha vida, até onde eu existi agora, até onde eu vivi, então eu não tenho direito, eu não tenho merecimento de ser perdoado pelo Pai ou pelas pessoas que eu fiz o mal. Mas todos nós temos a chance de ser perdoado e nós precisamos primeiramente nos perdoar. É muito fácil falar, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, mas será que eu me perdoo? Eu preciso aprender a me perdoar, porque quantas coisas que nós fazemos e nós achamos que não tem jeito, eu vou ter que voltar muitas vezes. Não é assim. Um exemplo claro disso, apóstolo Paulo. Quem já leu Paulo e Estevão? Ninguém? Olha, quem não leu não pode desencarnar sem ler esse livro. Porque é interessante que a gente fala assim, eu já li esse livro, põe na prateleira. Mas leia de novo. Eu li esse livro aqui uns 30 anos atrás. E agora faz 5 anos eu li de novo. Eu vou ler. Gente, o que eu pus de clipes aqui, marcação de texto, eu achei cada coisa maravilhosa aqui dentro, né? Então, a gente tem que ler, reler, porque cada um de nós, amanhã, nós não somos o mesmo de hoje. Porque tudo que vocês ouviram hoje, dentro do trabalho que vocês tiveram, as músicas que você ouviu, você foi acrescentando coisas no seu interior. Então, nós somos sempre uma nova pessoa a cada dia. Então, aqui fala o seguinte, porque a gente fala assim, se eu fosse como o apóstolo Paulo, se eu tivesse caído do cavalo na entrada de Rio Preto, né, e Jesus falava, não, apareci para ele, fiquei cego, tal, e vai lá, tal, eu ia trabalhar para Jesus feito um desesperado. Mas o Emmanuel faz o seguinte, queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava, por amor ao seu nome. Quer dizer, Jesus avisou ele, você vai ter muito trabalho. E o incrível é que, se vocês pegarem a história do Paulo aqui, e ele fazia aquilo por amor. Então nós, à medida que nós assimilarmos o Cristo em nosso coração, tudo que nós fizermos vai ser com alegria, trabalhando para o Cristo. Então você não vai reclamar mais de nada, mas é difícil. Mas vamos continuar, vamos pegar a estrada. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? A pergunta é para nós, quem de nós estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa e que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes, é o nosso caso. Nós não somos tão rudes no tempo de Moisés, né? Aquelas pessoas duras que precisavam ser tratadas ali no tacão. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil e inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. E a gente resiste. Quantas vezes não tem intuição de fazer um trabalho, de estudar, e a gente fala, não estou bem preparado, e a gente fica reclamando que, às vezes vai no centro, está demorando a palestra, e a pessoa fica no cinema, ele chega cedo no cinema, o cinema pode durar 3 horas, ele fica lá, tudo tranquilo, e aí a hora que está numa parte de Deus, né, assuntos de Jesus, a gente está saindo fora. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos,
é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre, que se fizeram ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. E nós fazemos um pouquinho disso? Difícil, né? Está na hora, né? O tempo passa. Eu me cobro sempre, porque é difícil. O trabalho de evolução é um trabalho que dói, porque amar dói, perdoar dói, evoluir intimamente dói. Então, ninguém quer saber de dor. Nós queremos ver uma vida mais tranquila, a lei do menor esforço, o hedonismo. Então, todo mundo fica numa tranquilidade. Mas quem sabe amanhã, eu tenho um vício, mas olha, eu já percebi que eu não consigo. Eu vou esperar a próxima encarnação. E será que nós vamos ter a chance de reencarnar novamente aqui no plano terrestre? Que é uma grande chance. De repente não. De repente você não aproveitou, você vai para um planeta primitivo. Quem sabe? Então, vamos aproveitar. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Quer dizer, isso aqui ele está mostrando, simplesmente é o Evangelho, é o que Jesus falou. O Emmanuel está colocando para nós. Não é fácil quebrar antigos preceitos, o desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. É o perdão. Será que nós temos essa capacidade? E nós temos que fazer isso, perdoar as pessoas, porque é uma chance única. Agora, se você for a uma pessoa que você ofendeu e pedir perdão, ela não dá bola, tudo bem, mas você fez a sua parte. Procura deixar bem clara para ela, eu não foi por mal que eu fiz isso e tal, e de repente você adquire novamente um amigo. Então nós precisamos ter essa convicção. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. A gente aprendeu isso, né? Que quando um não quer, dois não brigam. Então, se você ficar preso, né, segurando, se armando sempre para ficar pronto para guerrear, o que você vai adquirir? Nada. Se desarma. Nós precisamos desarmar. Pode ver, os países, eles estão se armando cada vez mais. Vai criar a própria morte. Você pega, por exemplo, o ser humano ainda ele traz dentro de si a guerra, a luta. E nós precisamos começar a sair dessa. Vejam vocês, faz uma retrospectiva. Tem uma frase do livro de Eclesiastes, do Velho Testamento, que fala assim: nada é novo debaixo do sol. Tudo o que é, já foi um dia. Então, se você pegar, analisar esses textos do Eclesiastes, que é escrito por Salomão, tudo o que é já foi. Você fala assim, puxa vida, nós brigávamos com pedra, com flecha, tacape. Hoje nós brigamos com míssil. Nós estamos brigando ainda. Então, nós precisamos sair dessa. E até outro dia eu vi uma metáfora que fala sobre a pipoca. Mais ou menos dá para fazer uma ilação. Você coloca a pipoca na panela, o óleo começa a ficar quente, quase fervendo, então as pipocas lá dentro vão começar a estourar. Então, à medida que ela estoura, ela explode, ela sai da panela. Agora, aquelas que forem renitente, teimosa, ela vai virar piruá, ela vai jogar fora. Joga fora, porque não serve para nada. Então, nós temos que ver se nós possamos desabrochar aqui na terra, para que não voltemos mais aqui.
E voltemos sim, se precisar ajudar o nosso próximo, aquelas pessoas que ficaram aqui, porque a nossa vida é assim, uma vida de relação. Todos aqui que estão nessa plateia, todos nós temos um nível, e não quer dizer nível superior ou inferior, não, todos nós temos um número de reencarnações. Então, um pode ter 100 encarnações, o outro tem 30, o de 30 usou melhor a sua encarnação, ele está mais evoluído espiritualmente, enquanto que o outro talvez não tenha usado efetivamente aquilo todo, as encarnações que ele teve, as reencarnações. Então é importante que nós saibamos disso, todos nós temos, e quando você sabe que, como nós somos reencarnacionistas, isso nos torna mais humildes, porque se eu sei que a pessoa ela está numa X encarnação, o que eu tenho que fazer? O Emmanuel fala assim, que é muito melhor você ter compreensão do que conhecimento. Porque quando você compreende a pessoa, compreende o próximo, você vai entrar dentro dela e vai perceber, vai entender o porquê que ela está tomando aquela atitude. Porque na verdade, se vocês observarem, todos nós temos razão. Porque o que é um ponto de vista? Um ponto de vista é a vista de um ponto. Então imaginem vocês estão ali na esquina, aqui da Floriano Peixoto. Então é um quarteirão, né? Tem uma divisão, em cada esquina tem uma casa. Então ali naquele momento tem uma pessoa assistindo um acidente que pode acontecer ali. Aí a perícia vai lá e pergunta para cada uma das pessoas que assistiram o acidente. Cada um vai dar uma versão e todos estão certos, porque do ponto de vista que ela está vendo, é correto, porque da onde que ela viu, é o correto para ela. Agora, todos têm razão. Então você sabendo disso, você tem que aceitar mais o seu próximo, e nós, pelo contrário, nós queremos ganhar a discussão, porque você fica orgulhoso, falando, eu ganhei, eu fui bom de argumento, eu fui um advogado bom, fui lá, consegui vencer. E eu aprendi, na minha área profissional, que eu trabalho com vendas, eu aprendi logo lá atrás, que você tem que tomar muito cuidado quando você vai discutir alguma coisa com o cliente, porque você pode ganhar a discussão e você perde o pedido. Então é importante isso. Então você tem que ser mais polido, mais político, para poder viver melhor nessa nossa existência. Alguém te magoa? Reinicia o esforço de boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver, cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Vamos fazer o bem sempre, para quê? Para que essa briga de... né? É tão fácil. Tudo que você está voltado para uma vingança, tal, não, para quê? Vamos fazer o bem. Que quando você faz o bem, você recebe o bem. É automático. Não esqueça da a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, esse nascer de novo tem duas versões. Aquela que você realmente nasce de novo, vem no outro corpo, seu espírito passa por aquelas modificações, e tem o renascer de novo quando você, que nós estávamos falando aqui, uma mensagem que você lê, uma palestra que você ouve, dá um estalo, fala, puxa vida, eu não tinha percebido, mudou a minha vida. Porque é interessante isso, vocês não sei se já passaram por isso, você tem que ser também um ombro amigo, para que você possa ouvir as pessoas. E quando a gente aprende, no atendimento fraterno, nos cursos que você aprende para atender as pessoas, você tem que mais ouvir do que falar. Então as pessoas quando vêm procurar uma casa espírita, ela vem para falar alguma coisa, para contar e você não deixa ela falar. Você tem que deixar ela falar. Ela fala. E muitas vezes, quando a pessoa fala, ela está assim, verbalizando o problema. E aí o que acontece? Ela sara, já começa a sarar. Então é importante, ouça o seu próximo, entenda e fique em silêncio. Porque muitas vezes, depois que você conversa com uma pessoa, que você não conversou nada, você ficou o tempo todo em silêncio, a pessoa falou 20 minutos, você encontra com a pessoa 6 meses depois, ela fala assim, nossa, a dia que nós conversamos ali na cidade, a minha vida mudou. Você fala, eu não abri a boca, mas ela falou, então ela foi se curando.
Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, é a chance que nós temos de começar agora, renascer agora. Então, minha gente, eu tenho para encerrar aqui, eu tenho uma mensagem que eu acho maravilhosa. Ela foi tirada de um livro do Mahabharata, é um livro que tem 12.000 páginas. E dentro desse Mahabharata foi tirado o livro Bhagavad Gita. Então tem umas expressões que eu acho muito bacana. Para encerrar, por que te preocupas sem motivo? Isso é para todos nós. A quem temes sem razão? Quem poderia te matar? A alma não nasce nem morre. Qualquer coisa que aconteça, acontecerá para o seu bem. O que está acontecendo para o seu bem. O que vai acontecer, também acontecerá para o bem. Não deveis lamentar pelo passado, não deveis te preocupar com o futuro. O presente está acontecendo. Que perda te faz chorar? Que trouxestes contigo? E que achas que perdeste? O que produzistes? O que achas que foi destruído? Não destes nada, não trouxestes nada contigo. Qualquer coisa que possuas, recebestes aqui. Qualquer coisa que tomastes, foi tomada de Deus. Tudo o que seja que tenho te dado, Ele te deu. Chegastes em mãos vazias, e voltarás em mãos vazias. Tudo que tens hoje pertencia a outra pessoa ontem, e pertencerá a outra no dia de amanhã. Erradamente, desfrutastes da ideia que isso te pertence. É essa falsa felicidade a causa dos seus sofrimentos. A mudança é a lei do universo. O que te consideras como morte é, na verdade, a vida. Em qualquer momento, tu podes ser um milionário, e no seguinte, podes cair em pobreza. Teus e meus, grandes e pequenos, apague essa ideia da tua mente. Então, tudo te pertencerá, e todos serão donos. Esse corpo te pertence. Também tu não és esse corpo. O corpo é feito de fogo, água, ar, terra e éter, e retornará para esses elementos, mas a alma é permanente. Então, quem és tu? Dediques teu ser a Deus. Ele é o único a quem se deve confiar. Aqueles que conhecem essa verdade são para sempre livres do medo, preocupação e dor. Aconteça o que acontecer, faças como uma oferta a Deus. Isso te levará a experimentar da alegria, da liberdade e da vida para sempre. Uma boa noite, obrigado pela atenção, que a gente possa colocar esses ensinamentos para dentro do nosso coração e começarmos a nossa transformação. Agora, um instantinho, só quero fazer um preâmbulo aqui. Eu coloquei, visite o site, a DDE, www.adde.com.br. É uma instituição, Associação de Divulgação da Doutrina Espírita. Nós estamos com 9 anos de vida. Hoje, quem é o presidente é o Dr. Aguinaldo, lá do Vasconcelos. E nós conseguimos agora uma doação de 3 salas de um empresário aqui, que ele é frequentador também do Consolador, que é o Alceu Sestini. Então, nós vamos ter nosso estúdio de televisão, um estúdio de rádio. E, se Deus quiser, o ano que vem, nós já temos a televisão aberta espírita em São José do Rio Preto. Então, visitem esse site, vocês vão encontrar lá um acervo de mais de 700 palestras, entrevistas, mensagens, tudo coisas maravilhosas, artigos. Então, por favor, visitem e prestigiem. Muito obrigado a todos.